Bom, nós estamos aqui com o professor José Hildebrando da Canal. Aliás, o professor da Canal está no 22º ou terceiro livro? Terceiro. 23º. 23º livro. A da Canal tem muitos de teus livros que agora estão com distribuição nacional, que estão em nova edição, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, Marx enganou Jesus e Lula enganou os dois. Esse está na que edição? Está na Besouro Box, a editora Besouro Box, e hoje tem distribuição nacional. Aliás, é um bom momento em termos de análise política. Foi escrito em 2006 e já anunciavam algumas coisas, pelo menos alguns dos eventos que viriam, porque ele foi escrito logo quando estava começando o episódio conhecido por Mensalão. Então eu explico aproximadamente como é que esses eventos políticos começaram a ocorrer já no final de 2000 e alcançaram seu apogeu em 2005, 2006, mas eu jamais, nas minhas mais loucas visões, eu poderia imaginar que chegaríamos a 2015 na situação em que se encontra principalmente a corrupção, né? E até mesmo o combate a ela. Eu concordo com um dos elementos que receberam altas propinas da Petrobras, salvo, não me lembro o primeiro nome dele, Duque, que ele perguntou... Renato Duque, ele perguntou, mas que país é esse? Eu também acho que esse país é esse. Que país é esse na medida em que a Polícia Federal e os juízes estão fazendo um trabalho que eu diria que é tão inesperado quanto o desastre do PT no sentido da corrupção. Essa é a minha visão. Ainda que no sentido ideológico, para mim não foi surpresa nenhuma. Agora, no sentido da montagem de um esquema que eu digo que seria oficializado, isso sim é uma surpresa. Da Canal, qual é o reflexo disso, digamos assim, dessa queima do patrimônio ético e moral que o PT sempre vendeu como a esquerda avançada e tal, do ponto de vista, esse reflexo na esquerda latino-americana? Olha, eu diria que é um desastre completo. Na medida em que aqui no Brasil se marchou para esse tipo de processo, que inicialmente era um processo que eu chamaria de político e que tinha um certo sentido, ele era ideológico. Se pode dizer, não, no processo a ação penal 470, o chamado Mensalão, havia um elemento ideológico e político que era coerente até certo ponto com aqueles grupos da esquerda radical que a partir do início dos 90, final dos 80, início dos 90, tinham tomado conta do partido. Agora, o que acontece a partir de 2003, segundo as informações dadas pelos colaboradores, chamados de delatores, etc., é realmente altamente surpreendente. Não do ponto de vista da natureza humana, né? Mas do ponto de vista das intenções do partido. Ninguém podia prever, se podia prever inclusive de um ponto de vista do que vinha acontecendo desde o final dos 80, início dos 90, uma radicalização ideológica do partido. Isso faria parte de uma previsibilidade razoável e possível. Agora, o que veio depois foi, para mim, pessoalmente, foi completamente imprevisível. Não como analista da natureza humana, é natural, essas coisas são naturais, mas a dimensão que isso tomou. Porque, como eu digo, o que aconteceu é que a corrupção sempre existiu, isso é óbvio, mas no passado a classe dirigente brasileira, mais ou menos aproveitando-se do Estado, de forma direta ou indireta, ela fazia isso de uma forma que uma pessoa da minha família chamou de comedida, civilizada, um pouco entre aspas. Tolerável pela sociedade e, ao mesmo tempo, aceitável, digamos assim, cuidadosa da parte daqueles que praticavam esses atos, na medida que eles tinham limites. O que ocorre é que, a partir de 2013, isso não sou eu que estou dizendo, isso foi dito pelo Pedro Barusco, foi dito pelo Paulo Roberto Costa, em público. Homens de confiança do PT.
Eles não eram bem de confiança, como disse o Pedro Barusco, ele era de confiança mais dele. Mas diz ele, e aí que ele diz claramente, e o Paulo Roberto Costa também, ele diz claramente o seguinte: não, antes a gente fazia aqui e ali, etc., pegava para si. Mas o que aconteceu em 2003 é isso que deu essa dimensão. Foi que isso foi institucionalizado. E quando isso foi institucionalizado, os velhos grupos que estavam já no métier, se dá para dizer, há décadas, eles pensaram o seguinte: bom, se agora está institucionalizado, vamos atrás. E aí todo mundo foi junto. Como se diz aqui no Rio Grande do Sul, não foi o boi que saiu correndo com a corda, foi a boiada toda. E entraram, e isso adquiriu uma dimensão realmente espantosa. Que um professor, um analista político, o professor Vila, professor de História de Campinas, ele começou dizendo há uns meses atrás que era o maior evento, o maior episódio de corrupção da história brasileira. Depois da história recente. Depois ele disse que era o maior evento de corrupção da história do Brasil. Agora ele já tem dito que é recentemente a maior história de corrupção da história da humanidade. E eu pergunto se ele não vai chegar um dia que vai dizer que é o maior episódio de corrupção do sistema solar. Porque a dimensão que isso adquiriu é surpreendente para qualquer pessoa. Não há como, por exemplo, trabalhar com cifras tão monstruosas se uma pessoa, isso confessado publicamente, pegou de propina outro agente de um partido, outro agente do partido, não foi só do PT, porque todo mundo acompanhou junto, 97 milhões de dólares. Isso é algo inacreditável. Até o Collor enriqueceu, se dá para dizer, porque antes ele tinha, como é que era? Uma Fiat Elba. Uma Fiat Elba e $1 milhão dado por uma multinacional, cujo nome não vou dizer aqui. Agora, só em uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche e uma Maserati, só isso aí dá quase 8, 10 milhões. Mais 30 milhões que ele recebeu direto da Petrobras sob o guarda-chuva do PT. Isso é algo inacreditável, porque realmente é espantoso. Sem o Lula ele tinha só um Fiat Elba, e com o Lula... Ele tinha outras coisas também antes, já em Alagoas, né? Mas é uma coisa assim... ao mesmo tempo é triste e eu nunca me esqueço, esses dias o juiz do Supremo, Marco Aurélio de Mello, ele disse que no Brasil não se morre de tédio. A cada dia tem uma coisa nova. Essa frase fui eu que cunhei, é claro que ele nunca leu, que eu escrevi, etc e tal, mas no início dos 90 passou aqui um famoso filme em Porto Alegre, no Brasil, um famoso diretor italiano chamado Valerio Zurlini, que o filme se chama, está por aí, dá para baixar, se chama A Primeira Noite de Tranquilidade. E quando eu saí do cinema, eu acho que ainda era um cinema de rua que existia, quando eu saí do cinema, o professor Sérgio Gonzaga é testemunha. Porque a história era de um indivíduo, de um professor de arte, que em Rimini, na Itália, ele não encontra mais saída para suas ideias, a sociedade não responde mais, e ele se suicida. E aí eu disse para o Sérgio Gonzaga, aqui não tem esse problema, aqui a gente não morre de tédio. Ele morreu de tédio, ele se suicidou por tédio na Itália. Aqui não. Esses dias o Marco Aurélio de Mello disse exatamente a mesma frase, eu achei fantástico. Achei fantástico porque realmente é isso. Porque essas coisas são surpreendentes. Não dá para dizer, eu antevi isso, eu antevi aquilo. Isso é bobagem. Quem diz isso é bobagem. Quem diz isso não tem noção. Se fosse de um ponto de vista ideológico, de uma radicalização marxista, bolchevique, isso era até previsível. Agora não o que aconteceu. Além daquele livro que nós mostramos ali, né, Marx enganou a Jesus e Lula enganou os dois, nós temos também mais duas obras tuas aqui, né? Jesus e as Origens do Ocidente. Jesus e as Origens do Ocidente, cujo título anterior era Eu Encontrei Jesus. Esse título a editora me pediu para mudar e com certa razão, na medida que o livro era colocado entre obras de autoajuda ou de religião. E, na verdade, é um livro rigorosamente de história. Esse é o primeiro. Esse também, como aquele e como esse que tu vai mostrar, estão nas melhores livrarias de Porto Alegre. Em Porto Alegre, a Besouro Box tem uma excelente distribuição. Esse é a minha última obra, são 600 páginas, Para Ler o Ocidente. Esse é Para Ler o Ocidente. Qual é o conteúdo aqui?
O conteúdo é todos os grandes autores de Roma, da Grécia e de Israel até o ano 500 depois de Cristo. Qual é o futuro do Brasil? Olha, como dizem por aí, não sou eu que estou dizendo, as instituições estão funcionando. Houve, evidentemente, um desastre econômico no governo Dilma I, mas creio que as instituições funcionam e talvez não tenhamos que rir tanto no futuro e também talvez não chorar tanto. Pelo menos parece que as coisas lentamente vão se encaminhando. Um grande abraço da Canal. Igualmente, muito obrigado.